é óbvio que isso vai prejudicar cada uma das pastas, porque, claro, todo mundo espera o mínimo para que possa dar andamento aos seus projetos. E como é que faz? Miriam, a gente também está comentando aqui sobre os eventos de transmissão de cargo, né? As cerimônias de posse dos ministros. A gente separou trechos dos discursos, vamos passar aqui alguns, aí a gente ouve, depois a gente comenta. Guilherme, por favor, coloca aí do Silvio de Almeida, que foi postado ministro dos Direitos Humanos, por favor. Por isso, permita-me, como primeiro ato, né, como ministro, ato público como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. O que você achou, Miriam? Bom, primeiro que ele começa de uma maneira muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Ele começa com um desenho classista da sociedade, né? Ele começa dizendo trabalhadoras e trabalhadores. E ele faz todas as interseções, mas ele começa com desenho classista. E é muito bacana isso, porque realmente quem precisa desse olhar é a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que está em todos esses lugares que ele cita depois. Claro que eu não estou falando que os homossexuais, por exemplo, estão apenas na classe trabalhadora, mas seguramente a classe trabalhadora sofre mais. Os pretos, os pardos, não estão só na classe trabalhadora, mas 98% sim. Até porque essa elite econômica brasileira é muito pequena. Então, eu acho que a importância... Esse discurso dele é maravilhoso, eu acho que é tudo que a gente queria ouvir, e me passa assim, uma garra, uma vontade que transparece que ele vai realmente se empenhar. Agora sim, né, Aniel, o Brasil, eu comparo um transatlântico. Não se dá cavalo de pau em transatlântico. O Lula tomou posse, mas ainda estamos caminhando para um abismo, né? E agora é frear esse transatlântico e começar a fazer essa volta. Então, não dá para a gente esperar que isso que aconteça do dia para a noite ou rapidamente. Mas, de qualquer forma, temos apenas 4 anos, segundo o Lula. Muito bom. Vamos colocar agora um trecho do discurso do Flávio Dino. Por favor, Guilherme. Apoio às vítimas de crimes e em homenagem a todos e todas, saúdo Marielle e a sua família aqui presente. Disse a ministra Aniele e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e a Polícia Federal assim atuará
para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Eu sei o que é perder um filho. É só um trechinho, né? O discurso tem muito mais coisa, mas o que você achou desse trecho e também da nomeação do Flávio Dino de forma geral? O microfone está desligado, Miriam. Eu fico até aí com uma dificuldade, porque eu sou fã do Flávio Dino, né? Acho que é uma pessoa. Tudo que ele fez, ele foi muito bem, e não tem por que duvidar que ele irá bem novamente. Eu não consegui ouvir bem o trecho, mas eu acompanhei a posse dele, e quando ele fala da Marielle... A Miriam deu uma paralisada, né, Ivan? Não, para mim está normal, Miguel. Talvez seja o sinal aí. Para mim está normal. Então, eu vou continuar falando. Então, assim, ele falando em quem matou e quem mandou matar é importantíssimo. Mas, mais do que isso, me parece que ele deixa claro que há um respeito. Não haverá uma intervenção ou uma interferência na polícia civil, na polícia militar, apesar que isso é um caso de polícia civil, do Rio de Janeiro, mas que haverá, sim, uma consulta e uma disponibilização de meios para que realmente se possa chegar a uma conclusão desse crime bárbaro que aconteceu, e é importantíssimo, né? E que a gente não tem solução. Ou seja, significa o seguinte: se realmente quiserem fazer, façam a investigação. Se acharem que não tem competência, que não tem condições de fazer, não tem problema. O governo federal está aqui para ajudar. Fundamental, eu acho que a posição dele é perfeita. Legal, Miriam. A gente tem mais vídeos aqui separados também de outras posses. Uma outra que eu achei bem interessante foi a da ministra da Saúde, Nízia Trindade, diga-se de passagem, a primeira mulher ministra da Saúde da história, né? E ela fez um discurso bem enfático também, fala sobre desfazer portarias negacionistas do governo Bolsonaro, que não foram poucas, né, dentro do Ministério da Saúde. Vamos assistir. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos. E que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. Esse é só um pequeno trechinho, né? Mas ela falou também sobre rearticular, por exemplo, as políticas de saúde mental no Brasil, né? Que tinham sido desmanteladas pelo governo Bolsonaro. Enfim, o que você achou da nomeação dela, Miriam, e também do que ela falou nesse discurso de posse? Então, a gente olha para toda essa construção ministerial do Lula e você vê, eu imagino que todos tenham realmente competência, mas é óbvio que a gente torcia para alguns nomes, e ela é um. A gente acompanhou muito ela, as falas, suas intervenções importantíssimas durante a pandemia, e ela mostra conhecimento, mostra que veio, né? Ela fala do SUS, fala daquilo que dói na população, que são as cirurgias eletivas totalmente paradas, paralisadas, o SUS desprestigiado, sem condições, sem equipamento. Então, a primeira coisa que ela coloca, e eu não sei se você prestou atenção, mas até o meu marido, o Aladim, falou: preste atenção, do lado dela, 2 assessores, e os 2 já com o bottom do Zé Gotinha. Então, ela fala de cara, vamos reativar, fazer uma grande campanha pela vacinação. Bom, não tem mais o que dizer, né? Ela vem e já coloca, faz uma série de colocações muito importantes, e é realmente um orgulho
tê-la no ministério, por ser mulher, pela competência, pela postura, e eu acredito muito. E agora há pouco a gente passou o vídeo do Flávio Dino, né, falando sobre federalizar o caso Marielle, né, e empreender esforços nessa investigação. E a Aniele Franco foi nomeada ministra da Igualdade Social. A Aniele, irmã da Marielle Franco. A gente tem também um trechinho de uma fala dela logo após tomar posse no ministério. Vamos dar uma olhada também. Estou emocionada ainda, acho que é um dia que ressignifica essa dor, essa luta que a gente tem tido nesses últimos quase 5 anos, mas eu também entendo o peso e o tamanho da responsabilidade que eu estou chegando aqui, né? Eu não chego sozinha, a gente já chega com o pé na porta, exigindo algumas prioridades principais, como o genocídio do povo negro, como a lei de cotas, como saúde da população negra, e de agora em diante eu só trabalho, mas por uma causa muito maior que eu. Franco, ela vem aí articulada junto com outras nomeações de ministérios que vão dialogar entre si, né, Miriam? Pelo menos é o que se espera. No caso do Ministério da Igualdade Social, certamente deve ter um diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo Silvio de Almeida. Também tem o Ministério da Cultura, comandado pela Margareth Menezes. Dos povos originários. Claro. Exatamente. O que você achou dessa composição? E falando especificamente sobre a escolha da Aniele Franco, que tem essa carga simbólica também, né, acima de tudo, além da competência, claro, que ela tem para exercer esse cargo, essa carga simbólica, né, do nome dela para essa pasta. Eu acho que você fala uma coisa muito importante. Ela não é apenas a irmã, né? Ela tem uma história própria, uma história de competência. Então, claro, ela traz esse simbolismo, mas não creio que tenha sido exatamente por isso, né? Ela tem uma competência. Agora, o que eu acredito, e acredito muito nisso, numa articulação, é que esses ministérios, que eles são, teoricamente, aí, transversais, eles terão que estar absolutamente alinhados, até para dar certo, né? Não há política nessa área, que você pega aí, vamos colocar na área humana, que ela seja feita se ela não estiver combinada com os demais, inclusive com o Ministério da Fazenda, porque não há política pública possível se não houver dinheiro. Então, são coisas que serão combinadas, mas nisso eu acredito muito na capacidade do Lula de coordenação. Claro, haverá gente que vai coordenar, que isso, que aquilo, mas eu acredito muito no Lula. Ele, quando montou esse ministério, ele, quando pensou nessas pessoas, fez essa integração de partidos políticos, de pessoas com essas que não estão relacionadas a partidos políticos, como a Ana Moser, exatamente, mas que tem essa pegada, ele certamente pensou nessa integração. E também creio no seguinte, estou falando isso para todos os ministérios. Como o Lula disse que ele vai ter só um mandato, e como ele pega um país destruído, nós estamos abaixo de zero, não temos tempo a perder, né? Se o ministro Haddad, que não funcionar, não ficará. Se a ministra Nízia não for bem, não ficará. E eu acho que isso vale para todos. Então, acredito que todo mundo, primeiro, entra com essa garra grande de trabalho, mas entra sabendo também que vai ter que mostrar trabalho, eficiência, né? Sim, pois é. Antes da gente seguir comentando aí as posses dos ministros, né, eu queria pedir para quem está nos assistindo deixar o seu like, compartilhar a nossa live, isso ajuda bastante o nosso canal e faz com que nosso conteúdo chegue a um número cada vez maior de pessoas e assim a gente consegue trazer mais programas, mais convidados, enfim. E se você puder, claro, se torne membro, se torne membra, contribua com a Revista Fórum, que está aí há mais de 20 anos nessa trincheira da comunicação, representando aí a mídia independente. Então, contribui, deixe seu comentário, claro que a gente vai procurar reproduzir aqui ao longo do programa.
Bom, a Miriam estava falando agora há pouco sobre, inclusive, essa articulação que quase todos os ministérios vão ter que ter com o Ministério da Fazenda, né, que é um ministério importantíssimo, que vai ser comandado pelo Fernando Haddad. E a gente tem também um trechinho do discurso do Fernando Haddad. Na verdade, ele fez um compilado de principais pontos aí do seu discurso. Ele trata sobre alguns assuntos. Vamos assistir também. Nós sabemos Guilherme, da necessidade. não, só para avisar a Miri que eu estou aqui, viu? Eu desliguei a câmera um pouquinho. Estou aqui, estou ouvindo tudo, acompanhando, conversando aqui no bastidor. Estou aqui no aeroporto, a internet às vezes dá uma falhadinha, por isso eu desliguei a câmera. Mas estou aqui. Pode colocar o vídeo, Guilherme. Nós sabemos da necessidade de colocar os indicadores econômicos no rumo certo. Não existe um economista mais preocupado que outro em relação à sustentabilidade e rigidez das nossas contas públicas. Um Estado forte não é um Estado grande, não é um Estado que entrega com responsabilidade aquilo que está previsto na Constituição. Nós não queremos nem mais nem menos do que os direitos dos cidadãos respeitados, e isso inclui, como não pode deixar de ser, a responsabilidade fiscal. Essas coisas têm que caminhar juntas. Eu não gosto de trabalhar por remendos. Nós vamos apresentar, nos primeiras semanas de governo, as medidas necessárias para restabelecer a confiança dos investidores e dos cidadãos no nosso país. Nós não vamos deixar isso para segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Nós vamos resolver isso logo. E tem um trecho do discurso do Haddad que não está aí exatamente nesse vídeo que ele passou, mas que ele procura enaltecer essa criação de outras pastas que estavam embutidas antes do Ministério da Economia, como planejamento, como indústria e comércio, né? Planejamento vai ficar com a Simone Tebet, indústria e comércio com o Geraldo Alckmin. Ele até ironiza, ele diz que antes a gente tinha o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes, agora vai ter uma rede de postos, né? Falando sobre a integração desses outros ministérios. Enfim, Miriam, o que você achou desse primeiro pronunciamento do Haddad como ministro da Fazenda e quais suas expectativas aí para essa administração dele? Olha, vocês estão me sacaneando, porque, por sorte, eu assisti às posses, porque eu não consegui ouvir absolutamente nada. Não estou ouvindo daí. Bom, nesse trecho ele fala sobre a questão da responsabilidade fiscal e que nas primeiras semanas eles pretendem entregar para o mercado aí medidas que restabeleçam a confiança, tanto do mercado quanto da população. Então ele tenta fazer essa balança, né? Eu lembro que ele fez, eu realmente assisti, e o Haddad coloca um ponto muito interessante, né? O mercado, a bolsa cai, o dólar sobe, papapá, porque a insegurança da Haddad, ele mesmo diz. Engraçado é que esse desequilíbrio fiscal bárbaro, eu acho que nunca nós tivemos uma coisa tão, enfim, descarada como foi feito no governo anterior do Bolsonaro, e que, cadê a bolsa cair? Cadê o dólar subir e se culpar por isso aquele ministro absolutamente incompetente? Não. Então, eu acho que talvez uma adaptação, ou talvez outras razões, ou mais provável que o próprio Haddad disse que não se tinha noção do tamanho do rombo que eles estavam deixando. Então, 300 bilhões. Então, talvez a queda do mercado não é porque está o Lula, porque está o Haddad, mas porque, sim, meteram a mão ali, divulgaram, abriram essa caixa preta, essa coisa horrorosa que estava ali, vamos dizer, essa barafunda, né? Não uma caixa preta, mas essa barafunda que estava ali, e revelaram esses gastos completamente fora de orçamento e que vai ter que dar um jeito, né? E óbvio que isso vai prejudicar o investimento. É óbvio que isso vai prejudicar cada uma das pastas, porque, claro, todo mundo espera o mínimo para que possa dar andamento aos seus projetos. E como é que faz? Né? Tanto é que o Haddad era contrário a essa prorrogação da isenção do ICMS.
né? E ele tem lá as suas razões. Mas, ó, vamos pegar o voo aqui junto com o Miguel. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Lula tomou uma decisão importante, mas que o pepino está aí. A gente vai ter que dar um jeito de descascar. Ele tem competência para isso, está lá, e eu acho que vai fazer.